Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Vamos fazer nesse momento, eu convido a todos para que junto comigo façamos uma pequena prece, um prelúdio do trabalho, do dia, da noite, para que possamos iniciarmos bem o dia, a noite, o trabalho, para que Deus nos ampare. Pedimos a intercessão dele para junto conosco, para que nos dê forças, muitas forças, para não desviar do caminho, do carreiro que foi escolhido e que nós escolhemos quando viemos aqui para a Terra, quando escolhemos as provas, quando escolhemos as expiações para passarmos aqui. Sabemos que da maioria nós esquecemos, mas sabemos também que estamos na Terra, porque precisamos passar por isso, por provas e por expiações, até nos tornarmos seres angélicos e precisarmos de encarnações e encarnações e encarnações. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa, Pai, das nossas falhas, dos nossos percalços, dos nossos descaminhos. Nos ajuda a crescer, nos ajuda mais a sorrir, nos ajuda mais a ser bons. Obrigado por tudo. Muito obrigado. O trabalho que faremos hoje é provas de fogo. Provas de fogo? Está em Paulo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Emmanuel nos diz, em cima disso, a indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas do fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína e da decadência. No serviço do Cristo também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Mais uma lição oportuna, né? Grandiosa, que nos dá as inteligências superiores. O que a irmã Ângela encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe a todos que estão em casa,
aqueles que estão assistindo, que ainda irão nos ouvir ou nos assistir. Que Deus abençoe muito a todos nós, a todos vocês. Então, nesse capítulo, há muita reflexão, muita reflexão. Porque nós vemos aí as qualidades que cada um de nós tem que desenvolver, as dificuldades que cada um de nós enfrenta, E por mais que todos tenham uma condição material muito, muito boa, elevada, como fala aqui o nosso irmão Emmanuel nesse capítulo, no nosso mundo ainda, as conquistas, as riquezas, tudo permanece, os valores, mas contudo, isso pode desmoronar de uma hora para outra. Por quê? Porque ainda não desenvolvemos essas qualidades, essas virtudes que ele fala no final. A fé, o amor, a fé, a paciência, que ele vem nos dizer aqui. Então, vejam bem a importância de nós desenvolvermos essas virtudes. E eu começo lá no capítulo da fé. Porque nós temos ali no capítulo 19, sobre esse assunto, que fala da fé. Nós temos também no capítulo 9, no nosso Evangelho, lá no capítulo Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, que fala da paciência, da obediência, da benevolência, de todas essas virtudes que nós temos que ter para poder vencer, vencer e poder, não somente vencer, poder passar por cada obstáculo, por cada prova de fogo que nos é colocado no nosso dia a dia. E a fé, ela é imprescindível em todos esses momentos. Então, lá no capítulo 19 começa, no bom sentido é certo, que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais. Olha, lembrando ali no que foi lido. Que não se podem fazer quando duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata de melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras montanhas que barram o caminho de qualquer pessoa que trabalhe pelo progresso da humanidade. A fé segura proporciona perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Então, vejam, nós, ali ele fala, os discípulos, o que ele fala? A todos nós, toda a humanidade, nós temos que desenvolver, que trabalhar tudo isso dentro de nós. Porque provas de fogo nós vamos ter sempre. Estamos no mundo de provas e expiações. Agora imaginem, mas eu conheço pessoas que não têm problema nenhum. Ok, mas se acontece algo desse tamanho na vida dela, ela se desespera. Ela não sabe o que fazer. Porque ela sempre foi um ser que ela teve tudo. Tudo, intelectualmente, materialmente, conseguia tudo o que queria, mas de repente, aquela determinada situação ou aquela determinada coisa, ela não consegue. A pergunta que eu ia te fazer era em cima disso. E aí ele entra em desespero. Não sabe o que fazer. As provas de fogo são iguais para todo mundo? Não são iguais para todos. É essa pergunta que eu queria te fazer, para que todos nós possamos entender isso. Porque às vezes nós pedimos facilidades e ganhamos facilidades. Alguém já falava agora. As provas de fogo, elas vão aparecendo de acordo com o nosso avanço. Porque nós já passamos por outras existências, todos nós. E as provas... Mas teremos provas, inclusive esses que nunca tiveram vão ter. Ninguém vai escapar das provas. Ninguém vai escapar.
Todo mundo vai ter provas. Se não tiveram até agora, vão ter logo adiante. E às vezes, esses que nunca tiveram nada, que sofrem as maiores consequências, porque não estão preparadas para recebê-las. Deveriam estar. Eu volto a bater aqui naquele problema da humanidade de hoje. Porque nós estamos vivendo um mundo muito materialista. Nós esquecemos de educar os nossos filhos numa religião. Eu não estou falando de religião nenhuma específica, mas de uma religião. Da religião que é a religião do amor. Essa é a grande religião. E vai ser a grande religião do futuro, a religião do amor. Vai englobar todas. Vai ser só do amor. Como nome. Mas todos nós, os nossos filhos, têm que participar de uma religião. Se a nossa casa for uma religião, está todo dia em oração, já serviria. Mas a nossa casa não é uma religião, infelizmente. Não é. Por isso que precisa ter uma em que vá lá uma vez por semana, no mínimo, para orar, para pedir, para agradecer. Porque nós vamos ter provas todo santo dia. Nós teremos obstáculos sempre. Uns vão ter mais tarde. Outros vão começar já desde criança com provas de fogo para superá-las e entendê-las também. E essa questão de família, ela é muito importante e ampla também, complexa, né? Porque não basta só vir à igreja, não basta só ir à casa espírita, não basta só frequentar um templo ou dizer aos filhos, você tem que ir comigo, vocês são obrigados a levar. E voltar para casa e continua a mesma coisa. Né? Aquele tumulto, aquela bagunça dentro de casa, aquelas revoltas, os gritos. Não é isso. Não é isso. Né? Então, Emmanuel já dizia, né? Qual é a melhor forma de educar? É o exemplo. E aí, nessa questão familiar, que exemplo nós estamos sendo para os nossos filhos, para os nossos netos? Que exemplo estou sendo dentro de casa? A religião em si. A religião nós podemos ver de duas formas. A religião aquela que nos liga a Deus, no momento em que nós vamos ao templo, no momento que nós vamos à casa espírita, no momento que nós fazemos o evangelho no lar, né? No momento que nós frequentamos uma igreja, essa religião. E a outra religião, que é o nosso viver diário. De como nós estamos vivendo essa religiosidade no nosso dia a dia e dentro da nossa casa. Então, se aquele filho, né, está naquela família que passa por dificuldades, mas ele vê o exemplo do pai ali, firme, sereno, da mãe ao seu lado, né, do seu avô, da sua avó, dos seus tios, seja de quem for que está junto dele, vendo que aquela família está sempre ali unida, né, que passam por dificuldades, mas não desanimam, que tem aquela fé, e que as coisas vão acontecendo aos poucos, se melhoram, vem outra prova, eles conseguem passar. Essa criança vai se tornar um adulto fortalecido. Essa criança vai ter dentro dele a perseverança, a coragem, a fé, todas essas virtudes que Emmanuel fala aqui, e principalmente, a maior de todas, que é o amor. Né? Quando tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo A Lei do Amor. Poucos de nós leem esse capítulo, A Lei do Amor. E a Lei do Amor resume tudo. Porque se você não tiver amor, não este amor que nós conhecemos, o amor incondicional, aquele amor que não cobra, que não espera nada em troca, aquele amor que agradece por tudo. Essa criança tendo estes exemplos dessa religiosidade, né, desse caminho que aquela família está ali, com certeza ela vai conseguir trilhar lá na sua vida futura, na sua adolescência, na sua vida adulta, de uma forma, não vou dizer tranquila, mas em cada prova que ela tiver, ela vai conseguir vencer. Né? Ao passo de que, se for ao contrário, vai ser muito mais difícil. Então, como o Antônio dizia, as provas são diferentes para todos nós.
é diferente. Porque cada um de nós somos espíritos individualizados, né? Cada um de nós somos diferentes. Assim como os dedos da nossa mão, que não são todos iguais, somos nós, somos nossos filhos, né? Todos que estamos ao nosso redor. Tivemos várias experiências de várias vidas passadas. Então, aquele ser que veio com muita riqueza, por exemplo. Por que será que ele veio tão rico, né? Ah, olha, eu sou muito melhor que ele. Eu sou uma pessoa muito mais humilde, estou aqui nessa pobreza, passando necessidade. E o cara está lá, ó, no bem bom, não faz nada para ninguém, egoísta, orgulhoso, e aí dá aquela revolta. E é nisso que a doutrina espírita, né, nos esclarece de uma forma muito clara. Coitado deles. Isso eu ia falar. A gente tem que ter compaixão por esses seres. Porque a obrigação deles, vamos dizer assim, enquanto aqui encarnados, o que eles assumiram no plano espiritual e não estão fazendo, né, está aqui no Evangelho. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Estou aí. Olha o que Paulo nos diz, e todo cristão deve ter isso como fundamento. Qual é o grande fundamento, então? Qual é o grande fundamento de cada cristão? Os ensinamentos de Jesus. O Jesus Cristo é o seu grande fundamento das religiões cristãs. Vejam bem que interessante esta frase. O grande fundamento de todos nós é Jesus Cristo. Então a gente vai falar, bater naquela velha tecla. Quando estivermos em dúvidas de fazer uma coisa ou não fazê-la, perguntemos a nós mesmos o que Jesus faria no meu lugar. E vamos recordar os seus ensinamentos. O que ele fez de toda a sua pequena peregrinação aqui na terra. E que dividiu até o tempo em 2 tempos, antes e depois dele. O que ele fez? Ele só disse para nós que deveríamos amar-nos uns aos outros, como Deus nos ama. Meus discípulos serão reconhecidos pelo amor que eles tiverem. Vejam, ensinamentos sensacionais e que nós esquecemos. Nós esquecemos. E como é esse amar uns aos outros, né? Como que Deus nos ama? Já paramos para pensar nisso? Ele fica nos julgando o tempo todo? Nos criticando o tempo todo? Não. Amar, como eu disse antes, amar-nos uns aos outros de maneira incondicional. Amar aquele que está ao nosso lado, sem julgamento. Ângela, e tem mais aí. Cada um de nós é peculiar, tu falaste antes muito bem. E cada um de nós tem uma prova ou uma missão para cumprir, diferente. E ela precisa edificar esta missão. Mas o outro lá faz grandes coisas. Eu quero. Não, a tua é outra. A tua é trabalhar com aquele teu povo ali que está ali do teu lado. A do outro é trabalhar com o Estado, com o país. A do outro é trabalhar com o bairro. O outro é trabalhar numa igreja. E assim vai. Cada um é peculiar e edifica isso. Faz um templo disso. Todos nós temos as nossas provas, né? Aquela família que está passando um momento de doença, aquele filho que vem para ti, às vezes com defeitos físicos, um momento que você tem que passar, né? E nós conhecemos milhares de pessoas, inclusive a nossa família, né, que ficaram anos se dedicando a uma pessoa ali, mesmo sabendo que aquele ser não seria, digamos assim, totalmente saudável, né, como uma pessoa normal, mas se dedicou com muito amor. A vida toda, com muito carinho. Essa pessoa fez um templo sobre si mesma. Fez um templo sobre si mesma. Né? E assim nós temos que fazer também. E aqui no Evangelho é muito claro isso que diz aqui no capítulo 9, lá no item que fala sobre a paciência. A vida é difícil, eu sei.
Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. E aí o Espírito que deu essa mensagem diz: coragem, meus amigos. O Cristo, o Antônio já dizia, Jesus é o nosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de nós e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que espiar, enquanto que cada um de nós temos que espiar o nosso passado e nos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Paciência. Né? Como Antônio disse, vamos ser cristãos. Isso vale para todos nós. Isso vale para todos nós. Viemos na terra para provas e expiações. E também, eu tenho a coragem de dizer, para cumprir com certas missões, e às vezes grandes missões. Provas, expiações, eu diria agora, e missões. Ah, sim, não tenho medo, não tenho mais medo de dizer isso. Talvez a minha prova seja aquela missão que eu não estou aceitando. Então tem mães que vêm com grandes missões aqui na terra, além da prova e da expiação, com missão da educação e do amor aos seus filhos. Isso é incondicional. Às vezes filhos com graves problemas, mas não escolhe qualquer mãe, não. E a mãe também escolheu desta forma. Pensem nisso. Nossa irmã já pode encerrar o trabalho de hoje? Então vamos ficar com essa reflexão, que possamos durante a semana, né, refletir com calma, olhando ali a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, como nós estamos agindo, como estamos agindo conosco mesmo, né? Porque tudo isso acaba fazendo mal a nós. Somos nós que sofremos, né? Fazemos o próximo sofrer e sofremos junto. Então vamos começar a refletir e realmente nos permitir que Jesus realmente penetre dentro de nós com aqueles seus sentimentos de amor, de bondade, de benevolência, de indulgência e de perdão. Então, neste momento, agradecendo sempre agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, por tudo que temos e que somos, a esse grande universo que fazemos parte, a todos esses irmãos espirituais, irmãos de outros orbes, que nos observam, que nos auxiliam com suas energias de luz. Gratidão ao nosso anjo da guarda, este ser que nunca desiste de nós, sempre ao nosso lado, procurando nos dar boas intuições, boas ideias. Sejamos mais receptíveis a Ele. Que possamos acalmar a nossa mente para que Ele possa, então, nos intuir. Gratidão pela nossa vida, por essa oportunidade que temos nessa encarnação de poder melhorar, evoluir, nos tornarmos seres melhores. Gratidão pela família, pelo trabalho, por tudo que temos e que somos. Pai de divino amor, que a Tua luz, a Tua misericórdia se estenda sobre todos nós, sobre cada ser, em cada canto, mais longe deste planeta. Que todo aquele ser que estiver agora necessitando de auxílio, de um alívio da sua dor, na sua mente, no seu coração, sinta-se abraçado nessa energia de luz. E que em sua mente venha os pensamentos: filho, fé, coragem, estou convosco. Levanta, segue adiante. E assim, continuar com muita fé, com muita esperança, com muita coragem. Que Deus, nosso Pai,
ilumine a todas as famílias, ilumine a todos nós com muita saúde, com muita paz. Que assim seja.